agora, finalizada a nossa resenha maravilhosa, vou pedir licença aqui pra gente fechar os nossos olhos um pouquinho, pra gente fazer uma oração, uma breve oração, para que a gente possa iniciar esse estudo de hoje, né? Divino Criador, Deus, Pai, Mãe, Fonte de Vida, quero te agradecer a dádiva da minha vida, a dádiva da vida de cada uma das mulheres que estão comigo nesse grupo do treinamento ascensional, a dádiva de todas as pessoas que ainda estarão. Quero agradecer porque temos casa, temos alimento, temos trabalho, temos prosperidade, temos alegria, temos família, temos paz. Independente dos desafios, nós temos tudo o que nós precisamos para viver essa experiência na Terra da forma mais elevada possível. E eu dou graças a Deus por isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Santo, santo, santo é o Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A nós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai ao Senhor o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos dê sabedoria, inteligência, discernimento para a gente adentrar com esses mistérios. Eu peço licença ao Siri Prembaba e a toda a sua egrégora, a todo o seu ancoramento para poder dar continuidade no estudo desse livro, né? Transformando o sofrimento em alegria. Maroca, meu amor, seja muito bem-vinda, que a paz do Senhor esteja com você. Chegou bem na hora do nosso estudo, viu? Só perdeu a resenha. Vamos lá. Passei para vocês, eu acho que algumas até conseguiram ler, né? O capítulo, não sei se quem tá aqui conseguiu ler. A gente vai reler agora e comentar. E eu vou abrir o chat, tá? Porque se vocês quiserem fazer qualquer comentário enquanto eu estiver lendo, vocês vão colocando aí que no final eu dou uma checagem em tudo e a gente vai explorando, tá bom? E o que tiver também de chegar de comentário aqui, eu já vou passando na hora. Vou pausando a leitura e vou passando as orientações aqui, como a espiritualidade desejar. Segundo capítulo, verdade e ilusão. Vamos falar um pouco sobre a verdade que, para mim, é um sinônimo de realidade. Verdade é aquilo que é aquilo que permanece quando removemos todas as crenças, ideias e concepções.
É o que sobra quando não existem mais os julgamentos, conceitos, rótulos, que nos impedem de experienciar diretamente o que nossos sentidos captam. Em outras palavras, é o que surge quando deixamos para trás a ilusão constante que ocupa nossas mentes, a fantasia ou o engano que distorce a realidade. Isso é o que eu chamo de verdade. E aqui eu já peço licença para fazer uma abertura de um parênteses enorme, porque isso ressoa muito com o que eu estava conversando com Luiz e Cacau antes de vocês chegarem. E que eu falei até com as meninas que ia gravar depois, mas eu acredito que já cabe aqui nesse primeiro parágrafo. Porque a Luísa, ela me trouxe uma pergunta interessante, né? Sobre os sentidos, a mediunidade. Sobre a forma que a gente sente as coisas, né? Porque a clarividência e a clareaudiência, elas podem ser, digamos assim, que enganadas, já que espíritos trevosos se disfarçam muito bem, né? De seres luminosos e às vezes nos enganam através dos nossos canais de clarividência e clareaudiência. E aí a Luísa, ela ficou em dúvida. Você quer repetir, Lu, a sua pergunta, o seu questionamento? Pode ser. Eu fiquei na dúvida porque teve uma passagem, uma aula, que a gente falou sobre o sentir. Você tinha falado que era pra gente também ouvir a nossa mente. Eu fiquei em dúvida se esse sentir, porque normalmente ele falava para as pessoas que o ideal era sentir realmente que o sentido, porque a gente tem esse tipo de mediunidade, né? O sentir também é um tipo de mediunidade, é aquele sentir que se arrepia, que você sente de dentro mesmo do coração. É o primeiro sentimento que veio. Eu tinha ficado na dúvida se eu falava isso errado, mas aí você explica aí. Pontuei porque existe uma diferença nesse sentir. E aí quando eu falei com a Lu, existe o sentir que é o nosso sentir interno, que é aquilo que eu, Paloma, sinto diante de uma determinada pessoa, diante de um determinado lugar, diante de uma determinada circunstância. Então aqui eu sinto algo sobre isso. Só que esse sentir que é interno, ele é um sentir que ele é proveniente do pensar, daquilo que a gente alimenta no mental, tá? Então a gente alimenta no mental, a gente sente aquilo, e é isso que esse capítulo tá falando. E aqui eu colocaria como sendo as crenças, sabe? Porque eu convivo com a Lu, eu caminho com a Lu, aí eu sinto a Lu assim, porque eu convivo com ele, eu tenho aquela crença sobre ela, é o meu olhar. Mas isso não necessariamente quer dizer que seja a Lu, você entende? Então, por que faz conexão? Porque o nosso pensar, o nosso sentir está associado ao nosso pensar. Então, tudo aquilo que a gente alimenta na mente vai descer para o nosso sentir. E a gente tem que estar muito atento e vigilante com relação a isso. Porque isso também são as formações das nossas crenças, tá? Então, vão existir momentos da nossa vida que a gente vai sentir internamente determinadas coisas por determinadas pessoas, que elas estão sim passíveis de correção. Por quê? Porque essas coisas, elas foram altamente influenciadas por meios externos. Aí é aqui onde você vai precisar desconstruir as crenças, é aqui onde você vai precisar quebrar os paradigmas, aqui onde você vai precisar desmascarar, tirar os véus da ilusão diante daquela pessoa, daquela circunstância ou daquele ambiente, certo? Agora, quando a gente já traz essa fala, que é muito comum no meio místico, as pessoas dizerem: a energia não mente, né? A energia de sempre é verdade. A gente sempre escuta isso. E é também uma verdade. Só que quando se refere a isso, gente, eu quero que vocês entendam isso não como o que está de dentro para fora, mas o que é espelhado de fora para dentro. Por quê? Porque no ambiente externo, você, com seus poros, porque os poros, cada poro do nosso corpo é um chakra, né? Entenda que o seu canal de clarividência e clareaudiência, ele tem conexão com o chakra frontal e o chakra coronário. Mas se você está em desequilíbrio no frontal e no coronário, você fica com seus canais de clarividência e clareaudiência de alguma forma desequilibrados. Então já não dá para confiar 100%, né? Porém, quando você tem essa mediunidade do sentir, que é geralmente, né,
o empata, o médium empata, que é chamado muitas vezes de para-raio. Em alguns lugares se chama de médium para-raio. É aquele médium que ele capta tudo que está no ambiente, que está com a pessoa. Então, cada chakra, cada poro dele é capaz de sentir o que vem de externo e perceber se aquilo ressoa e faz bem com a sua própria energia. E aqui eu abro um outro parêntese que eu não tinha aberto na primeira vez, mas vou abrir agora na segunda. Não determina se a pessoa é boa ou ruim. Não determina se o ambiente é bom ou ruim. Isso não é uma coisa para nos fazer melhor do que os outros, para nos tornar, porque eu sou mais elevado e ele é menos elevada, não. Está em ressonância vibratória? Está. Eu estou em ressonância vibratória com esse ambiente, eu estou em ressonância vibratória com essa pessoa, aqui eu posso permanecer. É um lugar seguro para mim. Se eu não estou me sentindo bem, se tem alguma coisa me causando desconforto, essa é a tua verdade. Não adianta tu querer acobertar isso, porque isso vai te fazer mal. Mais cedo ou mais tarde tu vai ter que se afastar. Então é melhor que tu se afaste logo, antes que isso te gere um problema muito maior, né? Então é estar alinhado com essa nossa verdade, tá, gente? Costumo dizer que o modo básico de operação da maior parte da humanidade é o sonambulismo. Estamos todos sonhando acordados. A mente humana passa o tempo todo inventando histórias sobre o que vê e sobre nós mesmos. Estamos constantemente imaginando coisas sobre nossa identidade, sobre as coisas ao nosso redor e sobre o nosso futuro. Esse auto-engano acontece sempre que você deixa a ilusão ficar no controle. E isso ocorre muito mais frequentemente do que se percebe. Acreditamos nessas fantasias. Elas nos confortam. Mas esse conforto ilusório é a fonte do sofrimento. A verdade, por outro lado, é o contato com a existência além do plano ilusório. Quando a ilusão cessa, a verdade emerge. A consciência da realidade é o que nos liberta do sofrimento. É muito desafiador falar sobre a verdade, pois ela é uma experiência e, portanto, não pode ser traduzida em palavras. Como expressar o amor em palavras? Como descrever a alegria e o êxtase? Como traduzir a compaixão? Como descrever o que se sente por um filho? As palavras são muito pequenas para descrever a verdade. No entanto, sinto que podemos usar as palavras para construir uma ponte que nos ajude a chegar à experiência da verdade. À medida que você lê essas palavras e sua consciência reconhece a verdade por trás delas, as suas inquietações diminuem. A sua mente fica menos agitada e começa a se aquietar, tornando-se mais receptiva. Então, ela é inundada por um novo estado de consciência, que finalmente abre caminho para a experiência da verdade. O trabalho da mente é entender. A mente quer uma resposta racional para tudo. Muitos só conhecem essa forma de consciência. Por isso, a única maneira que dispõem para resolver seus problemas é pensar neles. Porém, algumas respostas não podem ser obtidas pela mente. As respostas para as grandes perguntas existenciais e a verdadeira solução para as limitações que causam sofrimento nas nossas vidas surgem da mente quieta e silenciosa, ou seja, de uma espécie de ausência de mente. Apenas dessa forma é possível acessar a compreensão mais profunda da realidade, pois ela está além da mente. Essa profunda compreensão nos permite experienciar a verdade, e essa experiência faz com que o conhecimento se transforme em sabedoria. E aqui 2 adendos, né? De nada adianta a gente estudar, fazer meio mundo de curso, ler meio mundo de livro, se a gente de fato não experiencia tudo isso que está sendo proposto, né? Porque é a experiência
muitas vezes até do fazer, do praticar aquilo que está sendo, que está chegando para mim, né, como um novo grau de consciência, que vai transformar esse conhecimento em sabedoria. E no momento onde esse conhecimento é transformado em sabedoria, você começa a transbordar esse conhecimento naturalmente, perpassando ele para outras pessoas e se esvaziando. Porque, assim, a gente é um receptório? Reservatório. A gente é um reservatório. E aí a gente vai absorvendo. Só que chega um momento que a gente vai precisar esvaziar isso. Porque senão a gente não vai aguentar. Né? Então tem que ter essa consciência de não ocupar demais a mente de muita coisa. Para dar tempo você experienciar de fato. Então olha que gostoso é ler um livro, uma semana cada capítulo, passar a semana ali refletindo sobre esse capítulo e aplicando na vida prática aquilo que eu aprendi nesse capítulo. Entende? É muito gostoso. Aqui eu vou levar o conhecimento literalmente para a vida. Aquilo que eu estou recebendo, que eu estou praticando, aqui que eu... Nossa, quando terminar aqui essa leitura, eu já mudei vários padrões, eu já quebrei vários paradigmas, eu já fiz uma transformação inteira apenas com um livro. Por quê? Porque eu fui capaz de pegar aquilo ali e literalmente praticar desse conhecimento, transformar ele em sabedoria. Se ficar só no racional, gente, não leva a gente para lugar nenhum. Só leva a gente, sabe para onde? Para uma hipervalorização do ego. Porque o ego vai, ó, achando que a gente sabe tudo, mas na realidade a gente sabe tudo aqui na cabeça, no intelecto e não pratica nada. E a sabedoria não tá concisa na vida, né? Sua mente pode ficar tão angustiada porque não consegue compreender o amor. Você lê as teorias, pensa bastante no assunto e até cria uma teoria sobre amar. Mas somente saberá o que é o amor quando amar de verdade. Simples assim. Você precisa viver a experiência. Enquanto estiver na mente e no intelecto, você está apenas adquirindo conhecimento. Porém, mais cedo ou mais tarde, precisaremos abandonar o conhecimento, pois ele é somente uma coleção de pensamentos e conceitos. Eles não são experiência de verdade. Mesmo que no início esse conhecimento sirva para nos guiar, em algum momento será preciso abrir espaço para a experiência que transforma o conhecimento em sabedoria. Entende a necessidade do abrir espaço? Se eu não tenho espaço no meu HD, como que eu vou transformar isso? E aí eu fico fazendo milhares de cursos simultaneamente, eu fico com a cabeça aqui, ali. Não, gente, foca numa coisa. Respira, e aqui eu vou dar o meu melhor nisso aqui. Quando eu perceber que realmente eu incorporei isso aqui, uau, eu vou para outra. Entende? É assim que funciona. O conhecimento é o mapa. A experiência é o território real. Que potente. Conhecimento é o mapa. A experiência é o território real. E você sabe, por melhor que seja o guia da viagem, por mais interativo e completo, ele não substitui a experiência de trilhar o caminho real. Com suas cores, sons, cheiros e energia vital. Luísa que bem diga, que foi pra Chapada recentemente aí. A gente fica vendo fotos da Chapada é uma delícia, maravilha, mas nada substitui, meu amor, o talento de estar lá, viu? Então, oremos, todos nós. Para poder a gente viver cada dia mais as experiências de forma real. A verdade só pode ser percebida através da experiência do real. A iluminação começa quando a ilusão cessa. A iluminação começa quando a ilusão cessa. Quando você percebe que você não é as suas ideias, você não é os seus pensamentos. A verdade não pode ser dada a ninguém. Ela precisa ser vivenciada. Ao falar sobre ela, estou tentando abrir caminho para ela. Mas somente você pode trilhá-lo. E para trilhar o caminho da verdade, é preciso abrir mão do controle e ter
fé. Não há como chegar lá sem fé. Ao ler essas palavras, a sua mente pode achar que entendeu tudo. E que faz muito sentido. Mas isso não lhe trará paz. Para alcançar a paz, é preciso vivenciar. E para isso, é preciso se entregar. E para se entregar, você precisa confiar. Confiar em Deus, na vida, no mestre. Não importa que nome você dê. A fé é em algo maior do que você. E é isso que vai levá-la ao outro lado, aonde mora a paz. Assim, você reconhecerá a sua verdadeira natureza e experiência. E experienciará completude e alegria sem causa. Ou seja, a alegria que não depende dos acontecimentos externos. Esse estado iluminado é o que todo ser humano procura, estando consciente disso ou não. E aqui eu abro um parêntese, né, para duas coisas. A primeira, que é aquela frase que eu gosto sempre de falar e relembrar vocês o tempo todo que eu tenho oportunidade, que a gente deve buscar o tempo todo a paz, né? A paz que excede todo o entendimento. E a paz que excede todo o entendimento é justamente abrir mão do controle e soltar a necessidade de ter que entender tudo. Porque a partir do momento que eu permaneço com a necessidade de entender tudo o tempo todo, eu nunca vou conseguir ter a paz que excede o entendimento. O segundo adendo que eu abro está se referindo aqui ao estado da bem-aventurança, que é o que ele cita aqui no final desse parágrafo. Todo ser humano, conscientemente ou não, ele está buscando pela bem-aventurança. E o que é a bem-aventurança? É esse estado de paz, de harmonia, de completude. É esse estado de alegria e satisfação, independente do externo. Nossa, eu não preciso do externo para ser alegre, para estar em paz, para estar equilibrado. Entende? Homeostase, Cacau. A paz do eu. Exatamente. Maroquinha falou alguma coisa aí, eu vou ler você, viu, meu amor? Já, já. Vou terminar de ler o capítulo. Qualquer coisa vocês podem deixar aí no chat, que no final eu leio tudo e vou revisando com vocês. Então é isso, meus amores. O que é que a gente tem que procurar pedir nas nossas orações, então? A bem-aventurança. Não é nem a paz, Lu, é a bem-aventurança. Porque a bem-aventurança, ela engloba tudo isso. Ela engloba a paz, a alegria, a prosperidade. Porque o ser que ele é bem-aventurado, ele simplesmente tem tudo. Ele não precisa de mais nada. Entende? Então é esse estado que a gente tem que buscar, estando aqui dentro do treinamento. Exatamente, porque lá fora vai ser somente o reflexo de tudo que já há em nós, né? Lei da atração, física quântica. Isso aí não é nem mais espiritualidade, né? Não é nem mais lei hermética, já é a física quântica mostrando que isso é real, né? Então, fazendo as pazes com o passado, observe. Vou repetir, porque esse ponto é importante. Como eu disse antes, o ser humano é fascinado pela própria história e pela sua autoimagem idealizada. A imagem que você faz de si mesmo, construída a partir de uma série de máscaras que você aprendeu a utilizar ao longo da vida. Como a máscara do sedutor, da vítima, do bonzinho, do malvado. Esse encantamento com a autoimagem é a origem da ilusão pessoal, que pode ser comparada a um sonho. Quando estamos sonhando, acreditamos que o sonho é realidade. Somente quando acordamos é que nos damos conta da ilusão. É por isso que todo buscador espiritual, à procura da paz, deveria dedicar toda a sua energia para despertar do sonho. E o sonho a que me refiro é a maneira como a nossa mente enxerga o mundo e nós mesmos. Entende qual é o nosso principal ponto de despertar espiritual? Nos libertar da ilusão, do holograma, que nos aprisiona numa bolha de ilusão a respeito de nós mesmos e do mundo. Porque a gente não consegue enxergar nem sequer a nossa verdade diante do espelho, porque a gente está ali encoberto de máscaras e capas. Como é que a gente vai conseguir enxergar a verdade do outro ou do mundo? Entende?
Então não é de fora para dentro, não é sobre o outro, ser ou não ser. É sobre eu ser ou não ser. É sobre o que eu sou. Quem eu sou de fato. Quem sou eu na fila do pão? Adoro essa frase. Quem é você na fila do pão, você sabe? Não adianta querer buscar lá fora. Quando olhamos para alguma coisa, automaticamente transformamos essa imagem em palavras e pensamentos. Cria-se então, entre nós, aquilo que estamos vendo. Uma tela de conceitos, rótulos e julgamentos. Isso nos impede de experienciar objetivamente a realidade. Olhamos para o mundo e para nós mesmos através dessas lentes da mente. Isso é o que eu chamo de ilusão. E é engraçado, gente, porque o nome da mente é mente. Mente. A mente que mente pra gente o tempo todo. Chega a ser ridículo, entendeu? Chega a ser medonho de tosco. A falta de criatividade do povo. Ao mesmo tempo que consegue manipular a humanidade, sabe? Brincar de fantoche assim. E as coisas estão tudo assim na nossa cara. Entendeu? É preciso remover as lentes para perceber a verdade. Aquilo que existe sem distorção, sem qualquer interpretação da mente. E isso somente é possível quando a mente se aquieta. Quando você se torna totalmente presente, aqui e agora. Se você se perceber caindo na armadilha do pensamento repetitivo, preste atenção no conteúdo da trilha sonora que se repete na sua mente. Ó, trilha sonora na minha mente. O que é que tá passando aqui? Que eu tô sempre repetindo esse mesmo padrão. O que é que tá passando aqui? Por isso que eu falei pra vocês no começo. O que tem aqui vem pra cá. O que tem aqui é o que a gente vibra e emana. E o que a gente vibra e emana é o que a gente atrai. Lei da atração. Por isso que tem que estar orando e vigiando aqui. Porque aqui é a chave. Você conseguiu girar a chave, conseguiu se reeducar, tá tudo bem agora. Então já tem metade do caminho andado, tá certo? Se você perceber... Não, isso aqui eu já falei. Observe os elementos repetitivos, pois eles são as chaves para identificar elementos que você ainda não aceitou do seu passado. Ou seja, tudo aquilo que se repete na nossa vida... Está se repetindo porque existem elementos ali que nós deveríamos ter aceitado no passado e nós não aceitamos. Então, se o ciclo está repetitivo, foi porque a gente rejeitou, a gente recusou aquilo que era para a gente ter aceitado. E aí vem de novo, vem de novo, vem de novo, até a gente aceitar definitivamente, tá? É preciso aqui jogar luz sobre uma questão importante. Os traumas do passado, em especial aqueles sofridos na infância, causam um bloqueio na energia vital, que deveria fluir naturalmente. Há muitas maneiras de se referir a esse processo. O nome dado a ele varia conforme a cultura ou crença de cada um. Na psicologia, damos o nome de trauma. Na psicanálise, se fala em complexo. O hinduísmo relaciona esse processo àquilo que se chama de karma, uma palavra em sânscrito que significa ação, mas que se refere a um conceito muito mais amplo. Para os hindus, karma é o efeito que nossas ações no momento presente geram no futuro. Ou seja, é o resultado das nossas ações e os infinitos desdobramentos que isso pode gerar. Portanto, karma diz respeito à lei da causa e efeito. Aquela que determina que toda ação gera uma reação, resultado ou consequência. Ações nascidas da ignorância geram resultados negativos. Ações altruístas, nascidas no amor, geram resultados positivos. O karma não deve ser considerado como uma forma de punição ou retribuição estabelecida por alguma autoridade superior ou divina. Ele é simplesmente a reação natural aos nossos atos. Derrubando total, viu, gente, as crenças. E assim, por que eu gosto de falar? Pode parecer óbvio, ok. Mas no nosso cérebro existe ainda muita coisa enraizada de
castigo divino, né? Porque nós crescemos em uma sociedade onde Deus castigava. Onde, Deus castiga. Deus vai te castigar por causa disso. Não existe castigo. Existe lei de causa e efeito. Você fez, mais cedo ou mais tarde você vai arcar com as consequências dos seus atos. Não importa o nome que se dê, o que importa é compreender que a energia vital é bloqueada em determinadas situações traumáticas da vida. A energia que antes se movia em direção à luz, à construção e ao prazer é distorcida e passa a ser vinculada a sentimentos negativos. Em outras palavras, ocorre uma conexão da energia vital com o sofrimento. Enquanto esses traumas, que são feridas abertas no corpo emocional, não são tratados, a pessoa inconscientemente atrai situações similares ao passado, na tentativa de ressignificar ou reeditar a cena do trauma. Sem ter a consciência dessa atração ou magnetismo e sem compreender as verdadeiras causas disso, esse retorno à situação do passado gera ainda mais sofrimento. E isso é o que eu chamo de padrões negativos. Para que possa curar suas feridas, é necessário entrar em contato com os sentimentos negados, que ainda estão atraindo padrões negativos. Falarei mais sobre esse processo de cura no decorrer deste livro. E o que importa agora é compreender que para aquietar a mente, será preciso libertar-se do passado. Para que a ilusão cesse, é preciso limpar todo o lixo mental, que é feito de medo, ódio, insegurança, preconceitos, crenças. Os sentimentos negados agem como represas que impedem o fluir da consciência divina. Forte, né, gente? Então tem todo um trabalho de limpeza a nível mental para ser feito. Não tem para onde correr. Todo mundo que tá aqui vai ter que meter mão. Porque é uma coisa que teu psicanalista não vai fazer por você, teu psicólogo não vai fazer, terapeuta holístico nenhum vai fazer. É meter a mão, porque só tu controla os teus pensamentos. Para poder limpar e ressignificar tudo isso. E olhar de frente para essas feridas do passado, né? Sem medo, porque elas precisam ser vistas. Os buracos estão aí, no corpo emocional. Então, a gente precisa olhar para eles, para curar cada um deles. Cessando o pensamento compulsivo. Há muitos caminhos que podem ajudá-lo a se libertar das trilhas de pensamentos repetitivos. A meditação, por exemplo, pode ser útil por meio de duas práticas. A primeira é Jnana Yoga, que pronuncia-se Jnana Yoga, a meditação do autoconhecimento, na qual nos confrontamos com aspectos negados que se encontram enterrados nos porões do inconsciente. É um trabalho de cura, purificação e transformação do eu inferior, também conhecido como a criança ferida, um elemento de nossa psique que reúne todos os nossos impulsos destrutivos e nossas tendências negativas e que comanda parte importante de nossa vida de forma inconsciente. Marcado pela ignorância, pelo egoísmo, o eu inferior tem como característica uma resistência orgulhosa e obstinada a mudar ou se desenvolver. Aqui eu abro um adendo para a Cris, que teve esse sonho essa noite, né? Com essa criança que pisava em brasa, que não pisava, que ela ajudava, que ela não ajudava. Eu vi muito você aqui, ó. Pesquise sobre as práticas do Jnana Yoga, tá? Tá na página 30, depois você vai pesquisar no YouTube, no Google, não sei, para você aprender a fazer essa prática. Serve para todas nós, viu, gente? Mas Cris, eu tô falando porque conectou muito com o sonho que ela teve, com a projeção que ela teve essa semana. E com aquilo que a senhorinha falou, né? Que era você no sonho. Que pra você fez todo sentido. Então, eu vejo muito a sua criança ferida aqui, né? Precisando desse encontro com você, para que você possa fazer esse resgate dela e trazer ela para esse estado positivo mesmo.
A segunda prática é a meditação focada no vazio, que possibilita ancorar a presença através da observação e da totalidade na ação. Juntas, essas duas técnicas compõem o caminho da meditação. Algumas pessoas abandonam o pensamento compulsivo e atingem a paz por esse caminho. Falaremos mais adiante sobre essas duas práticas. Outro caminho para aquietar a mente e apaziguar o pensamento compulsivo é o caminho da devoção, que consiste em fazer de cada ação uma oferenda. Eu trabalho por esse meio aqui, viu? E é engraçado porque eu não sabia. Eu vim descobrir isso recentemente. Eu sempre fui muito ritualística nas coisas. Tudo que eu vou fazer parece que vira um ritual. Eu vou tomar banho é um ritual. Eu vou lavar os pratos é um ritual. Eu vou lavar o banheiro é um ritual. Eu vou limpar meu quarto é um ritual. Eu vou lavar minha caçola é um ritual. E é incrível. E é incrível porque eu demoro demais fazendo as coisas. Eu demoro horrores. Sabe? Às vezes eu passo aqui, tipo, o que você contrata uma pessoa de fora pra vir limpar essa casa aqui um dia, um turno, eu levo 3 dias limpando. Porque aquilo ali pra mim eu tenho que tirar com calma, limpar com delicadeza, organizar e botar cada coisa milimetricamente no seu lugar. Então, esse também é um estado de meditação e às vezes a gente não sabe, né? E principalmente quando você tem acesso a essa consciência, que aí você começa a desenvolver a sua magia interior. Então, se eu vou lavar os pratos, ou vou lavar a roupa, eu já não lavo só aquela roupa, aquele prato, às vezes até com raiva, porque a pia tá cheia de louça. Não. Ah, aqui eu vou lavar as minhas emoções negativas, vou deixar aí. Então, quais foram aqueles aspectos que, sei lá, tá bagunçando a minha cabeça, que tá... Tive uma briga no trabalho, pô, cheguei em casa, velho, vou lavar uma roupa aqui. Ó, vai lavar roupa suja com a colega do trabalho. E bota tudo pra fora, né? Então vai limpar um banheiro e já vai pensando que, pô, tô jogando água sanitária aqui, quero tirar as larvas, os miasmas, vou aproveitar e tirar de mim também, sabe? E vai fazendo os teus decretos, as tuas bruxarias internas. Eu também sou assim, viu? Caiu limpando, pondo te amo, sou grato, usando todas as ferramentas que eu conheço. É lavando um prato, lavando roupa, te amo, sou grata. Ensinando os homens a se limparem também, viu? Se auto-limparem. Ah, bruxona! Ai, Deus, eu só tenho as melhores, que delícia! Você no caminho do Bhakti Yoga, a sua prática é confiar e entregar todas as suas ações ao divino. Tudo que você faz é ofertado a ele. Você acorda, toma banho, se veste, cozinha, come, trabalha, canta, tudo para Deus. É um caso de amor. E a gente, agora, eu só tenho que partir agora para uma outra fase desse caso de amor com Deus. Que é começar a expressar em voz alta, em palavras, enquanto eu estiver fazendo as ações. Porque às vezes fica só no pensamento. Então aqui eu já tive um start. Comece a falar, filha. Fala em voz alta. Ó. Ó. Tô tomando banho. Meu Deus. Ai, tome, Telizaga. Que delícia. Gosto. Tô liberada da meditação. Gosto. Se você foi tocado por um mestre, é bem provável que queira direcionar seu coração e sua mente para ele. A devoção é o caminho mais direto para esse estado de paz interior. Mas, para caminhar por ele, é essencial ter um verdadeiro vislumbre de Deus. Do contrário, você estará simplesmente criando um fanatismo. Estará apenas criando um conceito mental, só que ainda mais poderoso. Em determinado momento, os caminhos da meditação e da devoção se encontram e você desperta. Você se torna uma testemunha silenciosa e passa a amar a tudo e a todos. Assim você compreende que nasceu para servir aquele aspecto do divino que acordou a sua devoção. Você então começa a oferecer seus dons e talentos para a expressão desse amor. Seus dons e talentos são colocados a serviço do divino, a serviço do despertar do outro. E isso traz alegria e preenchimento.
Essa satisfação brota naturalmente porque você descobriu a razão pela qual acorda de manhã. A alegria vem dessa profunda realização. Quando a luz passa através de você para ser dada ao outro, você vivencia a paz. E assim, passamos novamente pelas chaves que abrem o caminho para o despertar da paz, que eu havia relatado anteriormente. Ai, gente, que lindo. Vou até beber uma água. Ó, vou abrir um parêntese aqui. Quem puder, quando puder, compre uma taça ou pegue uma taça dentro de casa. Dentro de casa mesmo, das que tem guardada no armário, as visitas. E vamos tomar água na taça. Viu? Quero todo mundo bebendo água na... Exatamente, Cacau. Todo mundo bebendo água na taça. Porque somos rainhas e merecemos isso. Certo? Merecemos nos lembrar em pequenos detalhes do dia a dia, coisas simples, de que somos merecedoras do melhor. Eu tô aqui hoje... Já lembrei da minha falou coisa da água na taça e falou. Ainda botei cristais hoje. Coloquei uma ametista e uma dolomita. Botei lá fora solarizando. Tô aqui o dia todo, a louca dos cristais. Hoje foi cristal, foi floral, foi tudo dentro da água. Valeu-me Deus. Mas é isso, meus amores, viu? São pequenas coisas que vão melhorando a nossa autoestima, sabe? Nos conectando com arquétipos de poder. E é bem bacana pra gente, tá? Vamos falar de amor exclusivo para encerrar o capítulo. Por falar em amor, vamos agora discorrer um pouco mais sobre uma das distorções desse termo. Um dos principais sintomas da identificação com o falso eu, com a criança ferida, é a nossa necessidade de receber amor em vez de dar. Mais do que receber, queremos ser os únicos a receber amor de quem escolhemos. Queremos o amor exclusivo do outro. Esse é o principal pilar que sustenta a fantasia individual que chamamos de eu. A exigência de que o outro ame somente você está na raiz de todos os jogos de acusação, de toda a miséria humana. Somente quando reconhecemos essa ilusão de carência e nos conscientizamos da verdade é que descobrimos que o amor que tanto buscamos só chega quando esse mesmo amor estiver fluindo abundantemente em nossos corações. Ou seja, a paz que você tanto deseja somente chega quando você dá, não quando você está querendo receber. A grande alegria está na conscientização de que você é uma fonte infinita de generosidade e amor. Mas, como ainda traz em você as marcas dos traumas da infância, as dores da criança ferida, as distorções da energia vital, você acredita na fantasia de que não possui nada e por isso precisa receber do outro. Ao se libertar do passado, ou seja, ao se livrar dos traumas, você se livra da ilusão infantil de que precisa receber amor exclusivo. E pode, enfim, perceber que tudo aquilo de que precisa está dentro de você. Você tem amor em abundância, pode dividir com os outros. Você se percebe como fonte eterna do amor. E ao ter essa percepção, alcança a paz e o contentamento. Você passa a vida tentando ser a pedra mais preciosa, querendo que o outro reconheça o seu valor, mas não percebe que já é um diamante. Essa identificação com a criança ferida e carente faz com que você acredite ser uma mera pedrinha, que só vai receber atenção e amor se mover montanhas. Mas a verdade é que você não precisa fazer nada. O seu desafio é, na realidade, parar de fazer. Toma, Paloma! Ai, ui, doeu, peraí. Eu não vou chorar. Ai. Gente, como doeu. Doeu aqui, ó. Maria. A paz chega quando percebemos que somos a fonte de tudo que é bom, alegre e próspero.
E isso acontece somente quando temos fé. Uau! Pera aí, gente. Que alugou um prédio de 3 andares na minha cabeça. Passei a semana toda, velho, refletindo sobre isso. Olha que eu até já li esse capítulo, mas tem muito tempo que eu li. E aí agora eu tô relendo e parece que, sabe? Foi um nocaute, porque é realmente hoje o meu principal desafio tem sido parar de fazer. Sabe? Pausa, pausa. E a espiritualidade é assim. Pausa, 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 pausa. Atendimento, não sei o que, isso, aquilo, cerimônia, tá. Eu tô assim. E o controle, pai? A gente faz o que com o controle? Ai, tem que abrir mão. Ai, meu Deus, eu não quero soltar. Minha criança tá siricuteando, eu não quero soltar. Paloma, você não precisa fazer nada. Pode soltar. Seu desafio está em parar de fazer. Pode soltar. Você já é fonte de tudo que é bom, alegre e próspero. Oi, vamos repetir? Para ficar bem incorporado. Fecha os teus olhos aí agora. A gente vai entrar 21 e 21 do dia 10. Ó, portal 10 dos 10. Vamos fazer esse mantra, ó. Eu sou a fonte de tudo o que é bom, alegre e próspero. Eu sou a fonte de tudo o que é bom, alegre e próspero. Eu sou a fonte de tudo o que é bom, alegre e próspero. Assim é. E assim está feito. Deixa eu abrir aqui esse chat para ver o que foi que vocês colocaram. Se quiserem trazer alguma consideração final para a aula, vamos nessa. A hora é agora. Aroca disse, ao se falar em verdade, qual sua relação com a lealdade e a sinceridade? São distintas ou similares? Lealdade, sinceridade. Olha, eu acho que pessoas leais, né? Eu vejo dessa forma, posso estar enganada, ou a minha forma de pensar e sentir a respeito também, ela é aberta a complementações, né? Então, se vocês tiverem a me complementar aí, podem me complementar. Mas quando você fala pra mim em lealdade, eu vejo muito lealdade conectada à autenticidade. Uma pessoa, ela só consegue ser leal se ela consegue ser autêntica, se ela consegue ser ela mesma. Porque ela estando conectada à sua autenticidade, que é nada mais, nada menos do que a sua própria verdade, essa pessoa, ela consegue ser leal primeiro a ela mesma, para depois, então, ela ser leal aos outros. Porque não tem como a gente dizer, ah, fulano é leal a mim, se fulano não é leal nem sequer a ele mesmo. Ou ela mesma, tá bom? Então, quando se fala em lealdade, eu parto primeiro desse princípio de autenticidade. Da sua verdade, você ser o que você é. E sim, eu sou o que sou e sou leal a mim e consigo ser leal a outras pessoas por ser leal a mim. E lealdade para mim, ela se traduz muitas vezes e se conecta muitas vezes, sim, em fidelidade. Mas nem sempre fidelidade é sinônimo de lealdade. Eu não vejo fidelidade e lealdade sendo sinônimos, tá? Por quê? Porque eu consigo ver exemplos de pessoas que foram infiéis a outras, mas que foram leais apesar da infidelidade, né? Um exemplo, sei lá, eu cometi um erro com o Cacau, teve um dia que eu acordei com a mente atravessada e tava meio também lá ali, sei lá, obsediada, cheguei pra Luísa, falei mal de Cacau, e aí depois eu fiquei com meu sentimento ali, porra, velho, não era pra eu ter feito aquilo, o Cacau nem merecia, né? E aí, de repente, eu chego pra Cacau e falo, pô, Cacau, aconteceu isso e isso naquele dia, assim, assado, me perdoe, me desculpe, pá. Bom,
Ali eu traí Cacau. Eu traí a amizade de Cacau naquele momento. Eu fui infiel a Cacau. Mas eu soube reconhecer o meu erro e eu tive humildade de chegar para Cacau e reconhecer e pedir perdão. Ao mesmo tempo que eu fui infiel com Cacau, eu fui leal a Cacau. Entende a diferença? Isso vale para relacionamentos amorosos, isso vale para relacionamentos no ambiente de trabalho, várias questões, né? Então, por exemplo, eu já fui, por um tempo, infiel a mim mesma. Eu já fui desleal a mim mesma por um tempo, quando eu permaneci trabalhando dentro de uma empresa, né? Fazendo empréstimos consignados com juros exorbitantes para pessoas ali aposentadas, que querendo ou não, era o meu trabalho, era o meu sustento, mas, cara, aquilo era totalmente contra os meus princípios e valores, daquilo que eu acreditava de ser bom para o próximo. E eu sempre pensava, poxa, se fosse o meu pai, se fosse a minha mãe, se fosse a minha avó, se fosse o meu avô, eu sempre me sentia muito mal com aquilo. E aquele momento que eu estava fazendo aquilo, que ia de contra a minha verdade, eu estava sendo desleal comigo, eu estava sendo infiel comigo. E, consequentemente, eu estava abrindo campo e espaço para que outras pessoas fossem. Porque, a gente atrai aquilo que a gente é, a gente atrai aquilo que a gente vibra. Antes da gente atrair um homem que nos trai, primeiro a gente mesmo se traiu. Em algum momento da nossa vida. E se a gente só atrai homem que dá traição pra gente, é porque a gente vive se traindo o tempo todo e não saiu desse ciclo. Ponto. Agora, com relação à sinceridade, que já é uma outra coisa, pra mim, sinceridade é um desdobramento da lealdade. Se for para fazer uma conexão entre lealdade e sinceridade, eu diria que é um desdobramento da lealdade. Por quê? Porque a lealdade, ela tem a ver com a sua verdade, com a sua autenticidade sendo expressa. E a partir do momento que eu consigo ser autêntica, que eu consigo ser leal, eu consigo também ser sincera e falar aquilo que penso, aquilo que sinto, de forma amorosa, gentil, né? Sem a intenção de machucar o outro, mas ainda assim eu não tenho a necessidade de ficar me reprimindo ou me oprimindo para ter que agradar o outro, entende? Então a sinceridade tem muito a ver com isso. A sinceridade não é você chegar na cara de uma pessoa e vomitar o que você tem para falar na cara dela, não. Eu já fui sincerona desse tipo e já fiz muita maldade com pessoas, já coloquei pessoas no fundo do poço. Por ter vomitado verdades que a pessoa não estava ali, sabe? Nem pronta para digerir metade das coisas que eu estava dizendo a ela. E falta compaixão. A partir do momento que a gente começa a inserir a compaixão, a gente traz sim a verdade. A gente não pode ficar escondendo. A gente não pode esconder a luz, sabe? A luz, ela não se esconde. Então você precisa mostrar, você precisa iluminar, você precisa dar o caminho. Mas com leveza, com amorosidade, com gentileza, né? Vai ter pessoas que infelizmente não vai poder ser dessa forma. Por quê? Porque tem pessoas que infelizmente só aprendem pela dor. É o caminho da dor que dá o chacoalhão para que a pessoa desperte. Infelizmente, como eu disse na outra aula, né? Mas ainda assim, não custa você tentar, principalmente se for a primeira vez com aquela pessoa, você sempre tente pelo caminho do amor primeiro. Agora, se é uma pessoa que já vem na tua vida recorrentemente, sabe? Porque tem padrões repetitivos que vêm, às vezes, na família. Tem pessoas que é no sistema familiar, é uma mãe, é um irmão, né? Às vezes é um namorado, às vezes é um... Pô, e você tá tentando pelo amor e não tá indo? Dá uma cacetada. Que aí, às vezes, a pessoa toma um choque de realidade e acorda, né? Mas é isso, você entendeu, meu princesa. Aqui, Cacau Luísa falou aqui, eu falei isso esses dias na trilha, com um dos guias, que eu recebi esse ensinamento de um preto velho, que a sabedoria era o conhecimento e a experiência. Por isso, eu poderia falar sobre algumas coisas que eu não só conhecia, mas que eu tinha experienciado. Exatamente. Você fala, você pode falar na realidade sobre tudo, o que você conhece e o que você experiencia. Você é livre para falar sobre tudo. Porque a partir do momento que você conheceu aquilo, é até interessante que você fale sobre aquilo para você explorar, né, aquele manancial. Porque a partir do momento que você fala, mais coisas vão chegando para você. Agora, é importante você perceber com quem, quando, como, onde você fala, por que você está falando, qual a intenção por trás dessa ação.
Por 2 motivos. O primeiro, para você não estar atirando pérola aos porcos, né? Porque às vezes a gente está também ali distribuindo conhecimento para pessoas que nem querem, muitas vezes, aquele conhecimento. Então a gente tem que ter essa consciência. E segundo, para a gente não se exceder, dando a entender que aquilo ali é algo que já foi experienciado, né? Mas a partir do momento que a gente sabe como expressar aquilo e deixar claro para a pessoa, eu não experienciei isso, mas enfim, eu li um livro, soube de algo assim, assim, assado, às vezes isso serve também como auxílio para o outro, né? Agora, nada substitui a experiência em si. Então, é diferente quando você passa por uma coisa e você chega para uma pessoa para te aconselhar e essa pessoa também já passou por aquilo. E aí ela vai saber te aconselhar de uma forma de alguém que já experienciou aquilo, né? Não tem... É como, por exemplo, poxa, eu sofri abuso sexual na infância. E aí eu chego para uma pessoa que nunca sofreu abuso na infância. E aí eu conto o meu caso para ela, muitas vezes um psicólogo, um terapeuta, alguma coisa. Bom, ela vai me dar uma ajuda? Vai. Mas, se eu chego para uma pessoa que é terapeuta, que é psicólogo, e essa pessoa já no seu aspecto luz, curada desse trauma, porque ainda tem isso. Porque se a pessoa estiver na sombra, aquilo ali pode provocar um gatilho de dor nela, que ela vai ficar doidona. A sua dor vai refletir nela e ela vai despirocar total. Mas se ela já está com o aspecto curado daquilo, nossa senhora, ela vai juntar você e ela ali, e vocês duas vão sair literalmente do fundo do poço, porque é como se a sua cura fosse também um fortalecimento da cura dela, que ela já vem se trabalhando, entende? Então tudo é válido, Lu, partilhar experiências, não se sinta menos por não ter, né, passado por aquilo, mas se você tem algum conhecimento, sim, esvazie-se. Se você percebe que a pessoa ela realmente está empenhada em querer aprender. A paz do eu, isso. Saiu no meu primeiro registro que tinha algo ligado ao campo mental para curar principalmente e no emocional. Perfeito. Sempre tem, sempre tem. Registro acástico é isso, né? São os traumas das vidas passadas. A gente está aqui para cuidar disso mesmo. Cris, em relação a experienciar, é viver a sua própria verdade. Falar de amor sem nunca ter sentido amor é superficial no próprio discurso porque não vivenciou. Exatamente. Em relação ao amor ou querendo ser amada, nós já possuímos todo o amor necessário para nós. Nossos pais já nos deram a vida. Isso em si já é a maior prova de amor. Exato. Mas é engraçado aqui, Cris, porque os nossos pais, eles nos deram a vida, que é a maior prova de amor, sim. Mas os nossos pais também nos deram os maiores traumas, porque você sabe que os nossos pais, ou seja, nós que somos mães, somos os principais engatilhadores de feridas e de traumas dos nossos filhos, né? Então, mesmo a pessoa que deu o amor, deu o trauma. E muitas pessoas, a grande maioria, né? Eu acho que 90% da população tem questões mal resolvidas com pai e mãe, né? Então a gente também não pode negligenciar isso e fingir que isso não existe. Principalmente vocês que estão aí nas áreas das terapias, que mesmo ainda não exercendo isso 100%, mas vai chegar momentos que vão chegar pessoas para vocês atenderem e vocês vão ter que topar com isso o tempo todo. Pessoas que têm problemas com pai e mãe, pessoas que realmente não conseguem ainda, né, aceitar pai e mãe exatamente como é e tomar para si essa força de pai e mãe. Então, isso tem sido o pior, eu acho que uma das coisas que mais tem feito as pessoas tropeçarem, caírem o tempo todo sem conseguir se manter de pé e sustentadas. Porque elas não têm força nas pernas, literalmente. Então, nosso lado direito é o lado do nosso pai, nosso lado esquerdo é o lado da nossa mãe. O que é que sustenta um corpo? É as pernas. Se a gente for usar uma metáfora, nosso pai é a nossa perna direita, né? Nosso braço é essa parte do nosso corpo, nossa mãe é o lado esquerdo. Se eu tenho problema com a minha mãe, eu tô assim, capengando. Se eu tenho problema com meu pai, eu tô capengando. Se eu tenho problema com os dois, eu tô fodida, porque eu não tô nem de pé. Fato. Eu tô existindo totalmente sem sustentação. E com problema com pai e mãe, eu não consigo aprofundar nas raízes. Esqueça. Quem tem problema com pai e mãe, não venha me dizer que trabalha espiritualidade ou ancestralidade não, porque não trabalha.
Não trabalha porque seu pai e sua mãe são as principais conexões para o resto da árvore, para o resto das raízes. Você só desce se o canal pai e mãe tiver ok. Se o canal pai e mãe não tiver ok, você não vai conseguir aprofundar. Esqueça. E uma árvore sem sustentação é o quê? Falei isso no vídeo da temperança. Quem assistiu viu, quem não assistiu vai ver depois. Entendeu? Então precisa estar com essas questões resolvidas, papai e mamãe, para poder se sentir realmente sustentado na vida e fazer acontecer. E é isso, meus amores. Muita gratidão, profunda gratidão por essa nossa troca de hoje. Essa aula foi uma delícia, muito boa, muito gostosinha. Semana que vem a gente tá junto de novo. Vamos torcer que dê tudo certo na quarta. Se não der, a gente faz na quinta mesmo e vai se ajustando, né? Não vamos sofrer por antecipação. Eu tô aqui pra soltar e entregar. Pronto, falei. E agora é isso. Vou ali tomar um banho, relaxar um pouquinho, dar um pouquinho de atenção ao meu neném, botar ela pra dormir. Que daqui a pouco eu volto aqui pra série de gravações que tem começo, mas nunca tem fim. Esses dias eu tô atolada, graças a Deus. Optcha! Eu amo vocês, viu, minhas princesas? Que Deus abençoe a todas. Durmam com os anjinhos. Até sábado, até domingo. Eu tô doida pra dar um arroz em vocês. Uns beijos, uns cheiros. Cacau e Cris já estão preparadas, né? Estão preparadas já, né? Lu, se prepare pro babado sábado, viu? Se prepare você também. Quero nem saber quem vai isolar, tá? Vamos fazer o babado. Vamos fazer o babado acontecer. Ó a cara dela. Ó, relaxe. Entregue nas mãos de Nossa Senhora e confie. Se tiver de ser, vai ser. Você vai acordar inspirada, você vai fazer. Se não tiver de ser também, a gente acolhe. Tudo no momento divino, viu? Sem pressão, sem pressão. Aqui é só paz, amor e ó... E o improviso também vale, viu? Não precisa seguir nada, risca a regra, não. A gente tá aqui pra improvisar e brincar com a vida, tá bom? Amo vocês, minhas lindas, minhas joias preciosas. Beijos. Até semana que vem. Beijo, até. Hey, beijo, meu amor. Minha vida é meu tesouro. Até semana que vem.